reunião ainda continua, ela está na fase final. Reunião entre o governador do estado, João Dória, reunião que também contou com a participação do secretário de Saúde, Jean Gorenstein, secretário executivo da Saúde, Eduardo Ribeiro, secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, e também o time de assessores das secretarias. Do lado do setor privado, nós tivemos a presença de todos os fornecedores de gases medicinais hospitalares, de oxigênio, e também de algumas outras empresas que estão conosco nesse esforço para buscar uma alternativa para o fornecimento de oxigênio. Depois eu posso passar para vocês a lista de todas as empresas que participaram e as pessoas que também representaram as entidades, a Abiquim e também as empresas. Nós temos diversas iniciativas que estão sendo estudadas, mas eu queria começar explicando a vocês que o que nós temos contratado para a estrutura da saúde do Estado de São Paulo, isso será honrado pelas empresas e inclusive ampliado dentro do que o contrato prevê. O nosso desafio não é para a estrutura hospitalar existente. O nosso desafio está na estrutura adicional que está sendo implementada. O que as empresas colocam para o governo de São Paulo é que eles cumprirão integralmente os contratos, inclusive na capacidade adicional que cada contrato determina, mas eles estão preocupados em atender a demanda adicional, que são os novos leitos que estão sendo abertos pelo Estado e também pelos municípios. Então, o que nós estamos discutindo hoje é como é que nós vamos nos organizar para que o setor de fornecimento de oxigênio possa atender uma demanda que não estava inicialmente no radar deles, que é a demanda dos leitos adicionais. Só para que vocês tenham uma ideia, nós estamos falando hoje de 400 leitos que estão prontos e que aguardam a definição do fornecimento de oxigênio. Nós não temos um problema de produção de oxigênio, nós temos um problema de distribuição de oxigênio, um problema de logística. Para que vocês entendam, a grande maioria, para não dizer a totalidade dos hospitais públicos do Estado de São Paulo, eles são atendidos por meio de tanques, grandes tanques de oxigênio. Então, as empresas vão até o hospital com outro caminhão-tanque e fazem a transferência do oxigênio para grandes tanques nos hospitais. Alguns hospitais possuem usina própria, e essa usina própria, ela retira o oxigênio do próprio ar atmosférico, filtra, separa o oxigênio e coloca no sistema de distribuição. Onde que nós temos hoje um problema? O problema são as UPAs, as unidades de pronto atendimento, as UBSs, que não trabalham com o sistema de tanques, porque elas não usavam oxigênio antes de atender Covid. Então essas unidades, elas trabalham com cilindros. E nós temos hoje um problema de oferta de cilindros no mercado. Então, nós estamos também fazendo um grande chamamento para o setor privado, para que aqueles que possuem cilindros de oxigênio possam doar ou emprestar para o Estado, para que a gente possa colocar esses cilindros na rede de distribuição. Além disso, nós também fechamos um acordo com a Ambev, e a Ambev vai instalar uma usina de oxigênio na região de Ribeirão Preto, e essa usina será 100% dedicada a fazer o envase de cilindros para o setor
público de saúde, principalmente os hospitais municipais. Então, essa usina vai estar dedicada 100% a envase de cilindros, então nós precisamos recolher os cilindros, levar até essa usina, esses cilindros serão enchidos na usina da Ambev e serão devolvidos para o sistema público de saúde. Então, é mais uma iniciativa entre o governo e a iniciativa privada, mas aqui eu faço um apelo. Nós precisamos da mobilização do setor privado para que ofereça para o Estado, seja em doação, seja em empréstimo, cilindros de oxigênio que possam ser colocados na nossa rede. Esse é um pouco do resumo do que nós discutimos ao longo do final de semana e agora nessa reunião, e eu fico à disposição de vocês para eventuais perguntas. Gabriela, da Rádio CBN. Eu gostaria de saber se o Estado está mapeando, né, essas situações ou de falta de oxigênio, como aconteceu nessa UPA na capital paulista, né, entre sexta e sábado, e se há em outros municípios, né, ocorrências desse tipo. Bom, acho importante primeiro ressaltar que esse problema de falta de oxigênio na UPA está bem alinhado com o que eu acabei de dizer, né? Nós temos sim uma dificuldade em unidades que não estavam preparadas para a utilização de oxigênio e que elas foram adaptadas para receber pacientes COVID. Então, essas unidades serão atendidas por cilindros, por isso que nós precisamos encontrar uma alternativa para que a distribuição de cilindros seja mais agilizada. Um paciente, um cilindro, um paciente. E eu preciso trocar esse cilindro quase que diariamente. Então, eu preciso de um cilindro no paciente, eu preciso de um cilindro sendo feito o refil desse cilindro na usina ou em algum lugar, e tenho que ter um cilindro no transporte. Então, é importante que vocês entendam a dimensão do que nós estamos falando. Nesse caso específico, os pacientes foram transferidos e nada de mal aconteceu, felizmente. O que nós estamos falando hoje com os municípios é para entender qual é a necessidade de cilindros, qual é a nossa capacidade de envase e usando também a logística, uma logística diferenciada. E aqui eu vou dar um outro exemplo de uma iniciativa que surgiu também aqui na própria reunião. A Copagás, que é uma indústria, que é uma empresa basicamente de gás liquefeito, né, GLP, o gás de cozinha, ela tem uma demanda hoje menor em função do fechamento do comércio, dos restaurantes e dos bares. Ela tem uma frota acostumada a transportar botijão. E ela pode rapidamente ser adaptada para transportar cilindros. Então, nós já fechamos um acordo com eles, no sentido de ter a frota que normalmente era utilizada para gás de cozinha, transportando também e fazendo essa logística dos cilindros. Então, são iniciativas como essa que nós estamos fazendo para garantir que não haja falta de de oxigênio em nenhum lugar. E estamos também tentando verificar a possibilidade de instalar rapidamente mini usinas nas UPAs. São usinas menores, mais rápido de ser instalado, e isso resolveria o problema da logística de você ter que estar sempre transferindo cilindros para essas localidades. Na verdade, não, mas todas elas sinalizaram o risco de. Então, o que nós estamos aqui é nos antecipando para que não haja esse tipo de situação, porque o nosso volume só na rede estadual cresceu 45% no último mês. Então, nós temos sim um aumento muito grande e temos uma dificuldade que é a dificuldade dos novos leitos. A capacidade das empresas estava baseado nos contratos existentes e na estrutura que eles estavam familiarizados. Agora, então, o que a gente está tentando é identificar qual é essa nova capacidade, qual é essa nova demanda, para que a gente possa calibrar a oferta. Bruna. Wilson, bom dia. Dito esse problema que você colocou para a gente com a falta dos cilindros,
São Paulo hoje corre o risco ainda de ficar sem oxigênio até que isso seja resolvido ou não? O governo assegura que não vai faltar oxigênio em São Paulo? Não vai faltar oxigênio em São Paulo, Bruna. Agora, o que nós precisamos é do apoio de todos, no sentido de que esse plano que nós colocamos em ação seja executado. Nós precisamos ter a tranquilidade de que, do lado dos leitos, quando a gente abrir um novo leito, Bruna, a gente tenha a garantia desse fornecimento. Então, hoje, nós temos um gargalo que nos impede de ser mais ágeis na abertura de novos leitos, porque nós precisamos, antes de abrir o leito, garantir o fornecimento. Então, nós não estamos abrindo novos leitos sem ter a segurança de que nós teremos o gás, o oxigênio necessário. Então, por isso que eu estou dizendo a você que não vai faltar oxigênio. O que nós não podemos é parar esse processo de abertura de novos leitos porque nós não temos oxigênio. Oi, Wilson. Alisson, da CNN. Só complementando essa resposta, agora sobre as outras cidades do estado, a gente tem aí a sinalização de 54 municípios, sobre esse alerta aí que poderia faltar oxigênio. Como é que vai ser a demanda para poder abastecer esses municípios? E você já tem um levantamento de até quando esse oxigênio vai ser suficiente para atender essas unidades? Veja, esse tema das 54 cidades, ele se soma ao tema de outras cidades, porque todo o sistema fez um alerta para o Ministério da Saúde, fez um alerta para o governo do estado, no sentido de que o gás, o oxigênio hoje é um item de preocupação. Então, o que nós estamos fazendo hoje é, junto com os fornecedores, junto com os distribuidores e agregando outras empresas do setor privado, garantir que essa logística seja bem implementada. Os municípios normalmente não possuem usinas ou tanques, grandes tanques de oxigênio. Então, os municípios, principalmente aqueles que não têm hospital e que trabalham apenas com unidades de pronto atendimento, eles precisam dos cilindros. E é isso que nós estamos tratando agora, de como fazer com que esses cilindros cheguem o mais rapidamente possível nas cidades que estão com mais estresse no sistema. 10 dias. Wilson, bom dia. Aqui é a Nicole Fusco, da Jovem Pan. Queria só confirmar, então, são 400 leitos que estão à espera desse oxigênio para poderem começar a funcionar. E você saberia dizer em números essa demanda, tanto na capital paulista em relação às UPAs, UBSs, quanto também em hospitais municipais de outras cidades paulistas, de quanto que seria essa demanda? E, então, pelo que você falou, também a instalação dessa fábrica de oxigênio pela Ambev é em 10 dias, é isso? Então, vamos lá. A fábrica de oxigênio da Ambev está planejada para começar a funcionar em 10 dias. Nós temos, do ponto de vista de organização da logística, nós estamos conversando com todos os municípios. E veja, é importante que haja a percepção clara de vocês de que os hospitais municipais, eles têm a sua gestão própria. O que nós estamos fazendo como Estado é tentar regular um pouco desse processo, organizar esse processo, porque o que nós podemos fazer é isso. A gestão dos hospitais municipais é feita pelas prefeituras. Os hospitais do Estado, todos eles têm ou usina ou tanques. E isso não é hoje um gargalo. Todos os contratos existentes, hoje inclusive houve a confirmação por todos os fornecedores, que todos os contratos existentes serão cumpridos. Então, de novo, a nossa dificuldade é com relação aos novos leitos que nós queremos e vamos abrir. E é nisso que nós estamos trabalhando. O que eu mencionei aqui é que hoje nós temos 400 leitos no nosso radar que precisam serem instalados até 31 de março. Então, não existe hoje nenhum leito que não foi aberto por conta do oxigênio. Existem leitos que serão abertos até o dia 31 de março e que não têm ainda hoje, no dia 22 de março, a garantia do fornecimento. Mas nós vamos trabalhar para que esses leitos sejam abertos dentro do prazo que nós nos comprometemos com a garantia do oxigênio. Então, não há atraso na abertura de leitos.
há uma preocupação para que a gente abra esses leitos com o fornecimento de oxigênio garantido, e é isso que nós vamos fazer até o dia 31 de março. Leitos em todo o estado. Lembrando que nós estamos tomando uma atitude de tentar, quando a gente fala de abrir novos leitos, e os hospitais de campanha, que são 12, nos hospitais e nas unidades já existentes, é exatamente para a gente facilitar o trabalho da logística. Porque quando eu instalo um leito novo num hospital que já tem um tanque ou uma usina, eu evito a necessidade de ter que criar uma estrutura de oxigênio separada, como, por exemplo, um hospital de campanha com tenda, seja como a gente viu no ano passado. Nessa situação, eu teria que começar do zero uma estrutura de oxigênio. Quando eu instalo um leito em um hospital já existente, eu simplesmente adiciono um leito numa rede de gás, numa rede de oxigênio que já existe. Só para Eberson da TV Record, só para entender um pouquinho melhor essa questão dos cilindros, esse pedido de doação, de empréstimo de cilindros, de onde viriam? Quem tem esses cilindros? Tem uma estimativa de quantos cilindros é preciso obter a mais e capacidade de produção de cilindros novos, o que se sabe sobre isso? Vamos lá. Hoje no Brasil existe apenas um fornecedor de cilindros, um produtor, e ele está trabalhando a sua capacidade máxima. Então, óbvio que nós estamos trabalhando com esse fornecedor para que ele possa incrementar a sua capacidade e possa fazer a venda. Mas, então, então nós temos uma restrição de novos cilindros pelo setor privado. Existe uma restrição na produção. O que nós estamos fazendo é buscando com outras indústrias. Então, respondendo a sua pergunta, todas as indústrias, em maior ou menor escala, usam cilindro de oxigênio. O que acontece é que esses cilindros são cilindros de oxigênio industrial, que até sexta-feira não era permitida a sua utilização como cilindro de oxigênio hospitalar. A Anvisa, a partir de uma resolução, facilitou esse processo e permitiu a utilização de cilindros industriais para fins hospitalares. Isso requer uma certa adaptação desse cilindro. Esse cilindro precisa ser higienizado, precisa ser limpo, precisa ser rotulado como cilindro hospitalar, e com isso a gente teria condições de utilizar cilindros industriais para função hospitalar. As indústrias, de uma forma geral, que mais utilizam esse tipo de cilindro é a indústria automotiva, a indústria de petroquímica, as indústrias metalúrgica também de fundição, de solda, mas todas as indústrias, de uma forma geral, têm cilindros de oxigênio, seja para o seu laboratório, as universidades também possuem. Nós estamos falando também com as universidades para que as universidades possam disponibilizar cilindros. E o nosso objetivo é conseguir 3.000 cilindros o mais rapidamente possível. Esse número é o que a gente considera um número seguro, 3.000 cilindros, para que a gente possa trabalhar com esse aumento da necessidade. Nós, durante o final de semana, disparamos esse chamamento, esse pedido para todas as entidades setoriais aqui do Estado de São Paulo. Muitas delas já se mobilizaram, muitas delas já trabalharam no sentido de engajar os seus associados para que forneçam esse cilindro, né? Como eu disse, doação ou até mesmo empréstimo para que a gente possa depois devolver quando essa situação melhorar. Então, são esses os dados no que diz respeito a cilindro.